Oi, pessoal, tudo bem? Beleza pura? Bom, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Quando você descobre que ninguém está nem aí com você, fica mais fácil para você ganhar dinheiro. A maioria das pessoas vive na ilusão que os outros estão preocupados com ela. A grande maioria das pessoas, elas não estão preocupadas com você, nem para o seu bem e nem para o seu mal. Exceto os invejosos, aquelas pessoas que te rodeiam ali, que não conseguem chegar ao teu patamar, elas estão tentando armar alguma coisa, exceto elas, mas a grande maioria não está. A grande maioria está cuidando cada um da sua própria vida. Como eu disse, exceto os invejosos ou as pessoas que têm alguma mágoa, algum ódio, algum rancor, sei lá, algum tipo de dívida que você tem com elas, então às vezes elas não esquecem. Exceto isso, a grande maioria das pessoas não está nem aí com você. Ela não está preocupada com o seu bem-estar, embora a grande maioria propaga. Até mesmo a família propaga que está preocupada com o seu bem-estar, mas não está preocupado com o seu bem-estar. Então, o que eu venho falar hoje é uma proposta de você ver um futuro nisso. Uma vez que você descobre, entende que realmente ninguém está nem aí com você, eu quero te dar um exemplo simples. Ontem veio um rapaz aqui na minha casa para pedir para eu mexer no celular dele. E ele chegou já entrando, né? O portão meu estava encostado. Ele chegou abrindo o portão e falou: dá licença, e foi entrando. A hora que eu fui atender ele, já estava para dentro do quintal. Embora seja um rapaz conhecido, a gente trabalha junto, mas eu não tenho essa intimidade com ele, né? É a primeira vez que ele vem na minha casa. Mas a hora que eu vi, ele já estava dentro do quintal. Eu fui de encontro com ele. Mas até aí tudo bem, né? Foi um erro da minha parte. É claro que vou aprender com isso. Né? Da próxima vez eu já não vou dar licença, né? Porque uma pessoa, uma vez que ela vai entrando, é uma pessoa que você não dá licença. Você não dá licença. Não, não dou licença. Aguarda aí fora que eu vou ver se eu vou receber você. Não é bem assim. Então, a gente não precisa agradar essa pessoa, mesmo que ela seja um conhecido da gente. Se fosse um amigo, né? E amigo é raro, eu por enquanto ainda não encontrei nenhum, mas não é bem assim, né? Colega de trabalho, conhecido, não é assim. Então ele veio para que eu mexesse no celular dele. Uma vez que eu, né, conserto o celular, aliás, não conserto, configuro e vejo essas coisas assim. E já fiz muito isso de graça para muita gente. Então aí eu mexi, configurei o celular dele e aí na casa começou a chover. Começou a chover e aí já não dava mais para ficar no quintal. Já tive que convidar ele para entrar para dentro. Algo que eu não queria trazer ninguém para dentro da minha casa, mas acabei sendo obrigado por causa da chuva. Bom, mas enfim, aí depois que terminei de configurar, e aí para ele não ficar ali, o tempo estava chovendo, não tinha como ele ir embora, né, me propôs a emprestar uma capa para ele. Falei, toma uma capa aqui, toma, vai embora para você não se molhar. Para ele ir embora logo, porque senão ele ia ficar ali, né, e ia atrasar para mim, ia atrasar para ele, então eu arrumei a capa emprestada para ele. Ele falou, eu trago a capa depois que parar de chover. Depois que eu fazer o almoço lá, eu venho trazer a capa. Eu só falei para ele, não traz a capa quando estiver chovendo, não, só traz depois que parar a chuva. Enfim, ele não trouxe a capa até agora. Isso foi ontem de manhã. Então é uma pessoa que ela não está preocupada comigo. Ah, outro detalhe, quando ele chegou pedindo para que eu olhasse o celular dele, logo em seguida eu já falei para ele, eu configuro o seu celular, mas eu cobro. Embora eu não cobrei, né, mas foi uma estratégia. Às vezes, dependendo da pessoa, a estratégia não funciona, né? Porque às vezes você perde,
Mas eu falei, essa você não precisa pagar. Só que as outras que você vir, qualquer aplicativo que você for querer instalar, aplicativo de banco, outras configurações, aí eu vou cobrar X, né, cada serviço. E então, o que eu quero dizer a respeito de que as pessoas não estão, e de fato não estão nem aí com a gente, é esse exemplo da capa. Ou também o exemplo dele chegar invadindo, né? É, é um comportamento habitual dessa pessoa, né? Ele não tem esse limite, ele não foi limitado a chegar, bater palma e conversar do portão. Não, ele já foi chegando no impulso, já foi entrando. Ele achou que estava, se achou íntimo da minha, né, da minha pessoa. Então, o que eu quero chegar é que quando ele chegou e falou para mim assim, configuro meu celular, eu falei, eu configuro, mas eu cobro. Antes eu não tinha essa voz, essa fala, eu não conseguia falar, eu cobro, com espontaneidade. Eu até, inclusive, já tive um comércio no passado e eu precisava, se eu bebesse, se eu usasse droga, eu conseguia ser bastante espontâneo, né? Mas eu não conseguia ser espontâneo, me travava, falar, não, eu cobro, eu não vendo fiado, eu não posso vender e tal. Travava, vinha uma energia negativa que me travava e ficava aquele clima, né, negativo entre mim e a pessoa. Era estranho. Hoje não, hoje eu falo, eu cobro, né? Embora eu não tenha cobrado, como eu disse. Então, quando você entende, aliás, eu consegui desenvolver cada vez mais essa questão de falar espontaneamente com as pessoas a partir do momento que eu fui só me ferrando, que eu fui me frustrando. Por exemplo, eu fui instalar uma caixa de padrão de água, né? Antes de eu ir na prefeitura, eu já fiz o buraco, já coloquei a caixa lá dentro. Hoje você compra uma caixa pronta, né? Caixa de esgoto. Comprei a caixa, já coloquei lá, paguei o pedreiro, gastei uma grana boa para colocar essa caixa. E já coloquei o padrão de registro também na parede. E coloquei lá, a hora que depois que eu fui na prefeitura, a hora que eu fui na prefeitura, aí veio uma porrada de burocracia. Burocracia qual há 20 anos atrás não existia. Eu já tinha colocado um outro tipo de registro aqui, em um outro lugar aqui, não tive nada desses problemas. E aí eu percebi a situação que eu estava, que existe uma burocracia, existe um preço, e se você não pagar, você não, né, não participa. Né? Se você não pagar, você não adquire. Você não pode resolver os seus problemas sem pagar as burocracias, as taxas, enfim. E aquilo me doeu tão profundamente que no mesmo dia, o dia que o pedreiro estava aqui construindo na minha casa, eu também fiz um serviço, uma configuração no celular dele. Algo que eu fazia para as pessoas assim, de graça, né? Gastava ali quase meia hora mexendo ali e terminava e não cobrava nada da pessoa. E o pedreiro estava cobrando para fazer o serviço para mim. Não é para você ver que contradição, né? Que ironia. Então, o que, que aconteceu? Naquele mesmo dia que eu fiquei frustrado de ter ido na prefeitura e ter essa frustração, né? De a prefeitura dificultar para mim aqui, o pedreiro veio, mexe aqui para mim. Eu falei, agora não vai dar, eu não posso te atender, amigo. Mas não, não posso, só eu preciso olhar aí. E outra, eu vou cobrar. Eu falei espontaneamente para a pessoa. Quer dizer, então eu venho conseguindo cada vez mais falar espontaneamente, cobrar os meus serviços, pequenos atos, cobrar da pessoa, através dessas frustrações que eu venho tendo, através do entendimento que as pessoas não estão preocupadas com você, né? Um exemplo também foi essa capa da pessoa. A gente querer ser bonzinho, a gente não sobrevive. E ninguém vai pagar meu gás, minha comida. E você entende o que eu quero dizer? Se você não aprender a cobrar das pessoas os pequenos atos que você realiza, né? Outra coisa interessante é que as pessoas gostam muito de falar, né?
elas têm uma necessidade imensa de estar falando, desabafando, e até porque ah, tem muitas pessoas, inclusive eu, que fica ouvindo, você quer falar e não consegue, você quer falar. Aí eu aprendi que eu não sou para falar. Eu comecei a estudar para ouvir agora. E através disso eu estou fazendo um curso de terapeuta para ganhar dinheiro para ouvir as pessoas. Né? Vou cobrar para ouvir as pessoas. Claro que eu vou ajudar elas de uma forma ou de outra, estou estudando para isso. Então, a partir desta base que as pessoas não estão preocupadas com você, ninguém está nem aí com você, quando você toma conhecimento e coloca isso em prático e enraiza isso nos seus sentimentos, você passa agora a ganhar dinheiro com isso. Né? Você entende realmente que as pessoas não estão preocupadas com você, elas estão preocupadas com elas. E nada de errado, é que a gente que tem uma percepção errada, que as pessoas se preocupam com a gente, que vai ter uma reciprocidade. Né? E não vai ter reciprocidade. A reciprocidade só vai ter quando você cobra. Né? Cobra para ouvir a pessoa, cobra para realizar um serviço para ela. Enfim, é isso que eu queria falar. Tá bom? Com o tempo, com as dores, você vai cada vez mais tendo espontaneidade em falar aquilo que você realmente tem que falar. Quantas vezes, né, eu não cobrei algo de pessoas e saí frustrado, magoado, ressentido, né, e a pessoa foi embora, né, tranquilamente, ela não devia nada. E de fato não devia nada, foi eu que, né, agi de forma errada. Valeu, se fez sentido, aquele joia aí, valeu?